Boa tarde, gente, tudo bem? Mês de maio acabando, né? Mês especial aí do Dia das Mães, mas como o Dia das Mães é todo dia, a gente, claro, não poderia deixar de falar, né, desse assunto aí que é tão especial para as mulheres. E hoje a nossa convidada também é uma amiga, que é a Vânia, estudou comigo na faculdade, ou seja, ela tem formação em jornalismo. É mãe de 2 filhos agora, já fez mestrado, é professora e agora também vai ser doutora em linguística. Achei muito chique. Mas a Vânia, ela nunca assim se imaginou naquele papel de mãe, né, de que a sociedade imagina, né, constrói pra gente aquela coisa romantizada. Ela inclusive tinha muito medo até da parte biológica, de sentir dor e tal, de todo o processo. Então hoje ela vai contar pra gente como ela pegou tudo isso aí, rasgou, jogou pro alto e hoje é uma mãezona super realizada em todas as funções dela. Vou chamar a Vânia aqui enquanto ela vai entrando. Se vocês também tiverem perguntas, né, depois esclarece pra gente. Sejam todos bem-vindos. A Ana, o Samambinha, que é o papai, seja bem-vindo. Oi, Vânia chegando. Oi, Vânia. oi, estão me vendo? Ah, agora sim. Agora estou te vendo. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Obrigada. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais longe. Obrigada pelo convite, né, de participar aqui, poder então compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, com o pessoal que te segue. E é isso aí. É isso aí, seja bem-vinda. Gente, a gente está tentando conversar online já faz um ano, né, Vânia? Desde que Só começou a assim eu pandemia, acho, olha né? só. Agora temos testemunhas aqui na conversa, porque a gente ainda não tinha conseguido marcar. Mas que Verdade. bom. É, com certeza aí toda a tua experiência e conhecimento vai agregar bastante para as outras mães, ou até quem ainda vai ser, né? Torcendo. Vamos tentar, né? Vou contar a minha experiência, né? Nem sempre a minha experiência Isso. vai ser igual a experiência, né, de quem tá pensando em ser mãe e tal, mas se eu puder ajudar de alguma forma. Claro, cada um é cada um sempre, né? Tem as suas particularidades. Bom, qualquer coisa também tu me corrige aqui se eu tiver errada, né? Mas como eu comentei, a Vânia, ela assim, nunca pensou nesse papel de mãe clássico, vamos dizer, né? Tinha esse medo que, inclusive, até eu tenho, né, de passar a dor da questão biológica, de meu Deus, como é que vai sair um bebê de dentro de mim, né? Tudo isso aí que a gente pensa. Mas aí ela namorou 11 anos, né? E aí aconteceu, casou tecnicamente, né? Foram construir a família, até que veio a Maia, que é a primeira filha, a mais velha, menina. E como foi mudar essa chave, Vânia, de tipo, não me vejo ser mãe pra, né, tá vivendo aí o papel tradicional, como é que foi? Foi um processo, né? Então quando a gente começou a namorar, a gente começou a conversar, né, sobre o que a gente pensava para o futuro. Porque eu acho que um relacionamento é isso, né? A gente querer seguir juntos para o mesmo caminho. Então a gente começou a conversar e algumas coisas às vezes não batiam exatamente, né? Mas quando a gente gosta muito da pessoa, né? Então vou dar um oi pro Maicon, né? A gente gosta muito da pessoa, a gente faz concessões, né? Então a gente às vezes abre mão de coisas e adere a outras coisas para que a gente possa permanecer junto, né? Então, a gente namorou muito tempo mesmo, a gente tinha planos, assim, né, de casar, tudo. E aos poucos a gente então foi acertando detalhes da nossa vida, né? Onde a gente iria morar, porque eu era jornalista, na época eu trabalhava em Blumenau, morei em Blumenau, né? A gente sabe que jornalista, né? Então, assim, na nossa região não tem grandes opções, né? Então, se você quer seguir carreira no jornalismo mesmo, como repórter, né? Eu teria que ir para fora, né? Então, tudo isso a gente começou a discutir com relação à nossa vida, né? E uma das questões que a gente discutia era com relação à maternidade, né? Mas a gente também pensava, né, sempre mais para o futuro, para o futuro. Então a gente começou a namorar muito novinha, 19 anos, né?
né? Ele tinha esse sonho, então a gente conversava, né, sobre isso, até que eu decidi, tá bom, vou ser mãe, né? Apesar do medo, como eu falei ali, né? Tipo, que eu tinha esse medo, né? E na verdade, assim, é uma coisa que não, tipo, digamos assim, eu tenho até hoje, tive dois filhos, mas eu tenho até hoje medo, né? Se eu tiver outro filho, eu vou ter medo, né, de porque são detalhes também do parto e tudo mais que pra mim, né, tem mães que vivenciam muito bem essa coisa do parto normal, mas pra mim ainda é uma limitação, digamos assim, né? E aí, então, quando eu fui fazer o mestrado em Florianópolis, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, 9 anos de namoro, e aí quando eu terminei o mestrado, a gente ainda não estava casado, mas a gente pensou assim, agora se vier um bebê, tudo bem. Tipo, né? Eu já tinha saído do jornal, já tinha decidido que eu não ia morar fora, né? Em outra cidade, em outro estado. E eu já tinha terminado o mestrado, então já estava caminhando para uma outra carreira que, digamos assim, seria mais fácil de conciliar a maternidade. E aí, então, veio a Maia. Assim, meio planejado, meio não planejado. A gente ainda não estava morando junto quando eu engravidei. Mas aí veio a Maia, a gente, né? Beleza, tamo aí. E aí foi assim que aconteceu, sabe? Até né, o pessoal quer saber, vocês planejaram, não planejaram, vocês, né, se organizaram, né? Vocês têm uma rotina nesse sentido? Não, a gente é meio porra louca, né? A gente foi meio na loucura, assim, a gente não tinha casado ainda, a gente ainda não tinha casa, mas a gente ia ter o bebê, né? Então foi assim que aconteceu. Uhum, entendi. Bom, e aí veio a primeira maternidade, né? Esse momento aí tão mãe de primeira viagem. Quais foram assim os teus maiores desafios nessa primeira gravidez? E tudo é Então, novidade. quando eu fiquei grávida, eu tinha começado a dar aula em Joinville, então eu morava aqui em Brusque e dava aula lá na universidade em Joinville. Então esse foi um grande desafio. Primeiro de estar grávida, trabalhando em outra cidade, tendo uma rotina, eu tinha uma rotina muito intensa assim de trabalho mesmo. Então eu trabalhava em Joinville, eu trabalhava em Brusque, eu trabalhava numa escola de idiomas, eu trabalhava na escola pública. Então eu tinha uma carga horária, assim, a minha carga horária passava de 40 horas semanais tranquilamente. Assim. E aí, Uhum. então, e essa carga horária, junto com essa coisa de estar grávida e ser uma coisa, né, não exatamente planejada, né, foi bem intenso, assim, foi um desafio, né? E no começo da minha gravidez, eu tive um sangramento ali que eu precisei fazer repouso bem no comecinho, mas ainda era época, período de férias, né? E aí eu consegui então conciliar o período de férias, né, para fazer esse repouso que era necessário para manter a gravidez. E aí depois que o médico me liberou, lá fui eu trabalhar loucamente, né? Tanto que ele nem E sabia trabalhasse até o final. Conseguisse trabalhar até o final. até o último dia eu trabalhei. Então, assim, eu tinha acabado de entrar nessa universidade, daí consegui dar aula até o final do semestre, porque o semestre terminava ali um pouquinho antes, ali em junho e tal. Então, eu consegui terminar as aulas de Joinville antes da reta final da gravidez. Mas na escola, a escola só tinha ali 15 dias de férias em julho. E aí, né, peguei as férias de julho. Quando eu retornei em agosto, era um dia antes do feriado municipal aqui, que é aniversário da cidade. Aí eu comecei a ter as contrações no dia do feriado. E eu trabalhei até no dia anterior, né? E ainda lembro que eu marquei uma prova com os alunos na sexta-feira. Eu lembro que eu tava com aquele barrigão na sala de aula e falei assim: gente, sexta-feira tem prova, né? E os alunos viraram para mim: professora, mas você vem sexta-feira? Você tem certeza que vai dar para vir, né? E aí eu falei: não, gente, ainda a Maia demora mais um mês para nascer, porque realmente ela veio prematura, né? Mas a minha Uhum. barriga já era enorme, porque eu sou meio pequena, então a barriga já estava grande, a barriga já estava um pouco baixa, eu tinha essa coisa da placenta ser um pouco mais baixa. E aí eu lembro dessa história, assim, de eu marcar a prova, eles falaram, professora, não vai dar tempo. E no fim das contas eles estavam certos mesmo, porque nasceu na quarta-feira, eu marquei a prova para sexta e não deu para eu ir aplicar, né? Mas eu trabalhei até o último dia bem louca, assim, bem Bem vida workaholic, louca né? como tudo, assim. Tudo na emoção. Bem emoção, é.
Bom, e aí, né, tu se formou, sempre trabalhou, inclusive aí até no último dia da gravidez, como comentaste, foi jornalista no Jornal de Santa Catarina, né, para quem não sabe. Sempre muito estudiosa, tá, gente? Eu lembro das matérias da Vânia, assim, sempre super o texto completo, aquela coisa da gente se emocionar, né? Até compartilhei o texto aqui dela falando da maternidade, então vocês já podem ter uma ideia ali. E como foi, assim, equilibrar essa rotina, né? Casa, trabalho, faculdade, gravidez, depois os preparativos, né? Aí começar realmente a cuidar da Maia. Assim, né? Quando a gente pensa assim, como é que ela dá conta, né? Então a verdade é que a gente não dá conta, né? Vamos desmistificar a maternidade, essa coisa da supermãe, mãe com a capa Que de. lindo que é, né? Né? A gente não dá conta, na verdade, né? E aí, sempre que eu falo sobre, né, sobre maternidade, sobre estudar, sobre trabalhar, eu tenho que lembrar das pessoas que me ajudam, né, no dia a dia, né? Que é o meu marido, né? Que se precisar deixar as crianças com ele à noite, se eu precisar ir trabalhar, ele fica com as crianças, né? Que me ajuda em todos os dias, em todas as atividades, né, da casa. A minha sogra, né, que é o braço direito nosso, assim, né? Então, qualquer coisa que a gente precisa. Então, foi corrido o dia, Direito e trabalhei esquerdo, né, Vânia? direita e esquerda, exatamente, né? Então, qualquer coisa, né, que eu precise, eu posso recorrer a ela. Então, por exemplo, não, foi corrido, dei aula até meio-dia, então não deu para fazer o almoço direito, o que que a gente vai fazer? Então pode vir comer aqui, né? Então, ela vem às vezes dar uma mãozinha aqui na minha casa também, fica com os meus filhos, né? Ela adora também ficar com eles, né? Ela acho que ela tá assistindo também, né? Então ela gosta muito de ficar com eles, mas ela também não tem essa obrigação, mas ela, quando pode, né? E se ela puder, ela dá uma mãozinha pra gente. Então não tem como eu fazer tudo isso que eu faço, né? Então, trabalhar fora, fazer doutorado, ter dois filhos sem ter um Sozinha. suporte, né? Uma mão para me ajudar. Então, quem está pensando aí em ter filhos, né? Né, como que eu vou dar conta disso? Só dessa forma que a gente consegue dar conta, né? Com apoio, Precisa suporte. uma rede de apoio, né? Isso. Então, às vezes, assim, pode ser, no caso, no meu caso, a minha sogra, é o meu marido, mas quem não tem essa oportunidade, né, não tem essas pessoas perto, às vezes tem gente que mora em outra cidade, a família não tá perto, precisa encontrar a sua rede de apoio, né? Então, às vezes pode ser uma vizinha, às vezes pode ser uma amiga, às vezes pode ser até um profissional mesmo, né? Uma babá, né? Quem tem a possibilidade, né? Claro, estamos falando Uhum. de Uma um madrinha, privilégio aqui né? também, né? Ou uma para a escola, né? Uhum. Nesses momentos de pandemia, a gente também passou por essa situação, né? Que as mães ficaram desamparadas, né? Muitas vezes sem um lugar para deixar os seus filhos. E isso tudo. Então, isso também tem muito a ver com essa questão do feminismo, né? Tipo, as mães muitas vezes ficam desamparadas, né? Elas não têm a quem recorrer. Então, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Que tem um marido que me dá todo o apoio que eu preciso. E tenho a minha família, né, a família do meu marido, que está ao redor dando esse suporte para que a gente possa continuar trabalhando e estudando. E quem não tem, né, não tem esse privilégio, porque isso é um privilégio, às vezes tem dificuldade, né, de continuar trabalhando, né, de maneira integral ou de fazer um curso, de estudar, porque por essa dificuldade, né? Mas quem conseguir construir, né, uma relação com uma rede de apoio, né, nesse sentido de encontrar uma amiga, uma vizinha, alguém que possa, né, que você tenha confiança, né, que essa pessoa vai te ajudar, né, e cuidar bem ou, enfim, te auxiliar na tua casa, é muito, muito importante para que você possa continuar a sua vida normal, digamos assim, né? E, né, trabalhar, estudar e manter os seus filhos também, né? Uhum. Bom, gente, vou dar uma boa tarde aqui para Rafaela, Adri, obrigada por acompanhar aí a nossa live. Simas Personal, sejam todos bem-vindos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí na caixinha também, que depois a gente pergunta para a Vânia. Bom,
falasse do teu marido, né? Inclusive, já ia perguntar dele, porque, né, fizesse mestrado, agora ingressando aí no doutorado, e perdesse a mãe já faz um tempo, né, Vânia? Então é a avó paterna, como tu comentaste, que ajuda vocês, mas também acredito que é fundamental ter um companheiro que apoie os teus sonhos, as tuas realizações, né? Tipo, construiu a família contigo e como tu falou, muita gente tem essa visão errada do feminismo, mas que é justamente, tipo, né, tirar aquela visão de que, ai, o homem que tem que fazer tudo, a mulher não pode alcançar nada, ou não apoia, ou é mãe, então agora que se vire ela que cuide dos filhos e largue tudo, né, para ficar em casa, aquela coisa assim que é um pouco carimbado, né, que as pessoas confundem. Então, vamos dizer que é fundamental também esse apoio do companheiro, principalmente, né, para ti nas tuas conquistas aí. Com certeza, é uma mão lava a outra, né? Então, da mesma forma que eu, né, preciso às vezes, né, segurar o rojão, digamos assim, para que ele possa fazer as suas realizações também, né? Então, por exemplo, ele hoje tem a escola de música dele, vai fazer a propaganda aqui, Arte e Música aqui na Águas Claras. E Aham. então, assim, quando ele começou também, né? Então, às vezes ele tinha que trabalhar mais horas, né? Ele precisou de todo um apoio na retaguarda, né? Para que o negócio começasse, né? No início, às vezes é bastante difícil, né? Para quem está empreendendo. Então, naquela época que ele começou, eu realmente segurei a barra, assim, né? Então, não estava fazendo nenhum curso, não, né? Tava só com as minhas aulas normais da escola, segurando ali para poder dar todo o feedback para ele. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, quando eu preciso, né, desse apoio para fazer os meus projetos, ele que está na retaguarda, né? Ele que está ali com as crianças. Então, por exemplo, agora recente eu fiz uma disciplina do doutorado que era à noite. Aí optei por essa disciplina justamente porque eu sabia que à noite ele estaria em casa. Então, para eu poder fazer a aula, né, ficar tranquila, eu sabia que ele ia poder ficar com as crianças, né? E aí eu poderia assistir a aula tranquilo. Nem era tão tranquilo assim, mas de qualquer forma, né? Eu sabia que ele estava ali, né, para as necessidades deles. Claro, né? O Bento é muito pequeno, então às vezes ele ainda chora, ele quer mamar, então nem sempre o pai pode substituir a mãe, mas dentro do possível ele faz, né? E é assim, né? Eu não enxergo uma outra relação que não possa ser assim, né? Em que um vai deixar por conta do outro, né, para fazer tudo. Não tem como fazer. E aí por isso que eu também, né, é uma dica, digamos assim, né? Pense bem com quem você vai casar, né? Com quem você vai se relacionar, com quem você pretende ter a sua família, né? Porque as pessoas também, elas têm preconcepções de como que é um relacionamento, né? Então você conversar com a pessoa, entender a forma como ela pensa, né? O que ela pensa para o futuro dela, tudo isso tem a ver com como vai ser, né? Tá relacionado como vai ser o seu futuro relacionamento também, né? E pode evitar, acho que, muito sofrimento, né? Aquela coisa de autoconhecimento também conhecer o outro, porque imagina se ele virasse para ti agora e falasse: ah, não, eu tô indo ali jogar futebol, te vira, né? Boa sorte. Tipo, não dá, né? Você tem que conhecer as coisas boas e os defeitos do outro. Claro, eu tenho defeitos, ele também tem defeitos, né? E aí a gente tem que avaliar, pesar, né? Tudo que. Mas assim, sobre essa questão da maternidade, eu sempre falo para as minhas amigas, eu não teria filhos com outra pessoa a não ser com ele, né? Porque ele me dá esse suporte que para mim me completa, digamos assim, né? E aí tem até um exemplo que a gente até antes, né, de entrar online a gente conversou, que eu estive em 2019 nos Estados Unidos, né? Então eu fiquei. Hoje ainda a gente estava falando, 48 dias, ele conta nos Nossa, dedos, foi né? tudo isso? Tudo isso. Foram 48 dias que eu fiquei nos Estados Unidos. A Maia não tinha 5 anos quando eu estava na viagem, inclusive. Então ela tinha 4 aninhos. Quando eu olho os vídeos assim, eu penso, meu Deus, como eu fui louca, né? Porque ela era um bebê. Mas aí
ai, como é que eu fui, né? Como é que isso aconteceu? Como é que foi possível isso, né? Então, uma das coisas que as pessoas muito me perguntavam na época era quando eu comecei a contar para todo mundo que eu tinha ganhado a bolsa, e que eu ia viajar e tal. Todo mundo começou, tá, mas e a tua filha? E a tua filha, né? E a tua filha? Mas Eu falei, para ver como, tipo, o pessoal cresce com aquele negócio ali, não tira da frente, né? Parece assim impossível aí eu ficava uma pensando mãe assim, viajar sem filho. isso. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu fosse um homem, será que o pessoal ficava perguntando, e a sua filha? E a sua filha? Não Ninguém ia sei, perguntar. talvez até perguntassem, mas assim, eu fiquei pensando nisso, né? Será que se fosse um homem, as pessoas perguntariam, e a sua filha? Mas eu recebi mil perguntas de alunos, de professores, colegas, enfim, né? E a sua filha? E sim, né? Não é fácil, não foi fácil, né? Não vamos romantizar, né? A ausência da mãe, porque não foi fácil mesmo, né? Claro, se Por isso que pudesse, tu levaria, né? Tipo, quando eu olho as fotinhos dela, os videozinhos da época, eu penso assim, meu, realmente eu fui muito louca de ir, né? Só que daí é aquilo que eu falo, é o seu relacionamento com a pessoa que você está. Porque eu sempre falei pra ele que isso era um sonho, né? Isso era um sonho, né? De viajar, de poder estudar fora, né? De ter uma oportunidade. Então era uma bolsa muito boa, né? tu Era um conseguiu essa programa. bolsa através da faculdade que tu dava aula? Não, essa bolsa é uma bolsa para professores de inglês de escolas públicas, que levam então os professores de inglês para uma formação numa universidade de qualidade americana, né? No caso, eu fui para Michigan, Universidade Michigan State University, e é uma bolsa que está ligada à CAPES, que é a instituição do Ministério da Educação, com a Fulbright, que é uma instituição internacional. Então, assim, tem a Fulbright oferece bolsas de mestrado, de doutorado em vários países do mundo. Então, você se transforma num Fulbrighter. Tanto que até hoje eu ainda recebo e-mails da Embaixada Americana com várias oportunidades. Então, assim, foi uma oportunidade que realmente abriu portas, né? E com Então, certeza, né, Vânia, também é uma coisa assim, naquele momento deixasse ela, mas pensando no futuro dela de agora ter mais oportunidades e possibilidades, né? isso, né? Sempre nessa, né? Tanto na minha realização profissional, na minha realização pessoal, profissional, que eu acho que um filho precisa ter uma mãe feliz também, né? E também porque abriria portas para mim em termos de trabalho, né? De outras oportunidades financeiras e tudo mais. Então, e é uma construção, como eu disse, né? Então é algo que a gente já conversava antes sobre viajar, fazer intercâmbio, não consegui fazer antes de ter filhos, por N razões. Para ele também era uma coisa difícil, assim, essa coisa da separação, né? Mas aí quando eu consegui a bolsa e tudo mais, a gente sentou, conversou, pensou, refletiu e achou que era uma boa, né? E aí ele junto com a família dele, né, do meu marido, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, então todo mundo deu esse suporte para que ela sentisse o mínimo possível a minha falta. A gente fazia chamadas de vídeo quase todos os dias, mas ela era muito pequena também, então era muito difícil. Às vezes para ela me ver era mais sofrimento do que se ela não me visse. Então teve toda, Uhum. né, essa dificuldade. E ela até hoje fala, a Maia fala até hoje, né? Ai, mãe, quando você foi pra Michigan, mãe, você não vai mais pra Michigan sem mim, mãe. Nossa, Ela fala que não é mais figura. pra eu ir, que eu fiquei muitos dias longe. Então ela fala tudo isso. E eu realmente não iria mais, assim, né? Falo pra ela, não, a mãe, se for viajar de novo, a mãe não vai sem você. Nem sem o Mento, nem sem o papai, nem sem ninguém, né? Então, se acontecer da gente ir em algum momento, né? Se surgir outra oportunidade para mim ou para o Maicon, enfim, a gente vai em família, né? A gente já decidiu. Isso é outra decisão de maternidade, né? Casal, família que a gente teve, assim, que e tá nos planos, a gente tem planos, né, de talvez, né, vamos ver como é que tá a pandemia, a situação, mas assim, no doutorado tem oportunidades que aparecem, às vezes, para fazer um estágio fora, ou algumas disciplinas fora. Não tá descartado, né, também não tem nada certo,
É um plano que a gente tem, talvez vai acontecer, talvez não, mas se a gente for, a gente vai em família, né? Quem sabe aí partiu família pelo mundo daí, né, Vânia? Ou se não der para estudar, né? Se a gente tiver dinheiro, né? No momento tá difícil, mas né? Se a gente tiver condições, a gente vai viajar, vai passear, né? Em família. Essa é a decisão coletiva. Esse é o plano. Bom, e da parte prática, né, que a gente até comentou, tem essa visão romantizada aí, que a maternidade, né, aquela coisa linda, empurrando o carrinho de bebê, só passeando, né, com aquele bebê perfumado, cheiroso, mas aí vem as fraldas, vem as noites sem dormir, aquela parte que ninguém conta, as contas, os boletos, as consultas. E geralmente é tipo uma mão na panela, o pé embalando o carrinho, falando no telefone e, se duvidar, fazendo mais alguma coisa ao mesmo tempo, né? Mil e uma Sim. utilidades. Então, dessa parte prática, assim, qual foi a parte mais difícil para ti com a maternidade? Olha, se a gente, né, tem vários momentos que são muito difíceis, assim, né? Mas assim, um momento assim que me deu bastante dor de cabeça, bastante sofrimento na Maia, mais especificamente porque era a primeira viagem, foi o amamentar, né? Então, assim, também é um assunto muito discutido, né? Pessoal que é blogueiro aí de mães, né? Mães blogueiras falam bastante disso. E para mim foi bem difícil mesmo, assim, porque assim, isso também é uma história bem pessoal minha, né? Então, assim, eu tava. Quando eu engravidei da Maia, como eu disse antes, eu tava trabalhando ali full time, né? O tempo todo. Então, às vezes, as mães, quando engravidam, elas acabam se preparando, né? Para aquele momento que vai nascer o filho. Aí leem livros e assistem, né? Documentários e vão para cursos de maternidade. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para nada disso, sabe? Então, eu não tive tempo. Crianças francesas não choram, aquelas coisas, né? Não Aqueles fazem livros. birra. É. Então, assim, né, as mães se preparam e tal, fazem cursos, tudo. E aí tem até a história Uhum. engraçada, uma história super engraçada, o Michael sempre conta, eu vou contar aqui, que eu tinha aquele curso da Unimed, que era para gestantes, e eu tava trabalhando, eu não conseguia ir. A gente se inscreveu no curso, mas eu não podia ir. O Michael ia sozinho pro curso da gestante. Daí já estavam dizendo assim, meu Deus, mas será que tem uma gestante para esse pai mesmo? Né? Cadê a mulher dele, né? Até que Ele é fake. um dia eu consegui ir, daí foi super engraçado, assim, né? Pra te ver como ele é super participativo. E, Uhum. e aí, tá, então tu não se prepara, e eu não me preparei, na verdade. Eu pensei, aquela ideia de que você acha que a maternidade é algo natural, eu fui embalei nessa, assim, a hora que nascer, daí a gente vê como é que vai ser, Eu né? viro uma mãe, né? Vida louca, quando nascer a gente vê como vai ser. E aí realmente nasceu, né? O meu parto foi bem tranquilo, assim, apesar de ter estourado a bolsa antes do tempo, foi rápido, foi uma cesárea e tal. Isso, assim, foi bem tranquilo. Mas o pós-parto, né, que é tudo, né, desde o corpo voltar ao normal, você amamentar, aprender, né, ensinar o bebê a amamentar, o bebê, né, aprender a mamar, enfim, foi muito difícil. Só que eu criei essa ideia, tipo assim, eu quero muito amamentar, porque eu achava que era muito importante, né? Então você, né? Depois que eu recebi o bebê, né? Depois que a Maia nasceu, eu comecei a ler mais assim, não, amamentar é importante, amamentar é muito importante, você vai recebendo aquele monte de informação e aí você meio que dá uma pirada também, tipo assim, não, o bebê tem que, né, mamar. E E tu tinha leite normal. daí demorou um pouco para descer o meu leite, mas ela também demorou tipo para querer mamar no peito, assim, tipo, ela dormia muito, eu não conseguia fazer ela acordar, então foi um momento muito difícil. E aí eu tinha essa barreira para dar o leite de, de lata, né? Não queria, então eu tentava tirar o meu leite para dar, né? Só que também não conseguia tirar muito, então foi assim uns 2, 3 meses de sofrimento para que, tipo, que daí você vai lá leva na pediatra, daí vê que não ganhou tanto peso, né? Daí recebe outros tipos de orientações. Então, esse momento foi muito difícil para mim. Então, para quem é mãe de primeira viagem, quem está se planejando para, né, ter bebê agora,
uma das coisas que eu faria antes de ter a Maia seria me preparar para amamentar, né? Saber como que funciona, né? Como que acontece, se não dá certo, se dá certo. Aí tem aquelas coisas de confusão de bico, não pode dar chupeta, não pode dar mamadeira, porque senão confunde tudo. Então, né? Eu acho que o aprendizado acabou sendo bom, porque depois agora com o Bento foi super tranquilo, assim, né? Tipo, ele Uhum. feito rápido, mamou rápido, engordou rápido. No primeiro mês ele engordou 2 quilos. Então, Uhum. né, tudo é aprendizado mesmo, né? Então, talvez uma coisa que eu faria diferente seria justamente isso, né? Eu me prepararia mais para esse processo da maternidade, sabe? Eu vou dizer Uhum. assim, não tem tanto segredo quanto as pessoas dizem ter, né? Então, assim, criança não precisa de muita. Bebê não precisa de muita coisa, ele precisa de comida, colo, né? Uma casa quentinha, né? Então, é isso que ele precisa para crescer e se desenvolver, né? Nesses primeiros meses. Mas, né, um banhozinho gostoso, mas essa questão da amamentação, ela às vezes ela é difícil mesmo. E acho que se preparar para isso é importante, eu acho. Daí hoje, né, a gente tem ajuda aí de instituições como Anjos do Peito aqui, né, na cidade, para quem não consegue, mas aí também tem, acho que hoje com esse padrão, né, de rede social e mães compartilhando, aí às vezes a mulher também já se cobra um pouco demais, ai, não tô conseguindo. Ou às vezes É, pela questão estética, né? Ai, nem vou dar o peito porque, tipo, se preocupa mais com a beleza do que não com vou o nem bebê. julgar, assim. Eu acho que cada caso é um caso, né? Tem mães que preferem não amamentar e tudo bem. Eu acho que deve ser considerado também o desejo da mãe, né? Mas no meu caso, que queria muito amamentar, se tornou assim uma dificuldade, sabe? Um sofrimento, Porque daí tu acha que o psicológico começa a interferir, assim. porque eu queria e não conseguia, daí às vezes dizia, né, acho que você não tem leite suficiente, e aí tu ficava meio cabreira, porque, mas como? Mas dizem que toda mãe tem leite, e virava essa, tipo, uma bola de neve, assim, sabe? Aham, entendi. Tá. E aí veio agora o segundo filho, né? Que ainda é bebê, o Bento, em meio aí à pandemia, que é pequenininho. E junto com isso, acredito que estás nas aulas virtuais, né? Não sei como tá a tua rotina de trabalho. A menina que é mais velha. E também pensando, como tu falasse, nos projetos futuros. É como tu adequasse a rotina aí da casa, né? Com umas duas crianças e para dar conta tanto das atividades deles, né? Atenção para eles, mais o teu trabalho. Como que ficou assim, esse Então, dia a assim, né, dia? eu descobri que estava grávida logo no começo da pandemia, né? A gente estava se planejando para ter bebê, porque eu tô com. Foi Agora planejado. foi planejado. Então, assim, eu tô com 36 agora. No passado eu tava com 35. Aí até tinha umas semanas antes ido no médico e falado assim: olha, eu né, não tô. Né, a gente já tava tentando fazer um tempo, não tô conseguindo engravidar, né? Não sei se tem que fazer alguns exames e tudo mais. E aí eu falei assim, porque se eu não engravidar esse ano, eu não vou engravidar mais. Eu falei, tipo assim, eu quero engravidar até os 35 anos no máximo, depois dos 35 eu não quero mais ter filho. Tanto que o Bento é o último, gente, acabou, fechei a fábrica. Fechou a fábrica. E aí eu fui no médico, ele me deu uns exames pra fazer, e daí logo depois veio a pandemia, daí eu não voltei mais. E aí logo depois que começou a pandemia, eu descobri que tava grávida, né? E aí rolou toda uma preocupação, né? Tipo, com pandemia, como é que vai estar a situação de hospital, né? Eu ter que ir todo mês no médico, né? Lugar, tipo, querendo ou não circula muita gente, então rolou essa preocupação assim com relação. Vou tentar contar aqui então sobre, né, então, filhos na pandemia. Isso. Então, assim, a gente ficou bem preocupado com essa situação, né? Mas, né, então a gente se adaptou como todo mundo se adaptou, né? Então a gente conseguiu fazer todo o acompanhamento médico e tudo mais. Quando o Bento nasceu, deu tudo certo, né? Na época, a situação dos hospitais estava bem tranquila, até aqui em
Santa Catarina, em Brusque especificamente. E no Uhum. dia, assim, né, da situação da pandemia, a Maia não estava indo para a escola, a Maia só tinha, então, aula online, um dia da semana. Mas eu tinha aula online, né? Eu estava em aula online, eu tinha que dar aula online. Então, nos dias que eu tinha aula, o meu marido ficava em casa. Ele tem a loja, como eu falei, né? Loja de músicas, a loja escola de música. E aí né, também então fez um horário diferenciado em função da pandemia, né? Eles abriam em horários diferenciados, reduziram, né, o horário e ele pôde então ficar mais tempo em casa também na pandemia para me dar uma mão para poder dar aula e também para se proteger, né, dessa questão do Covid, né, que né, ele também dá aulas de violão, então ele também deu algumas aulas online, então a gente se adaptou dessa forma. E aí ele conseguiu ficar comigo assim, quase que até o final da gravidez e retornando realmente mais integral no final da minha gravidez ali em dezembro, também, né, mais corrido, e a pandemia, né, a gente viu que não ia acabar mais também, então a escola dele também voltou, né, em tempo integral. Nesse meu período aí de licença maternidade, eu fiquei 6 meses de licença maternidade, então fiquei praticamente tempo integral com as crianças também. E agora estou retornando para a FURB, que eu dou aula na FURB, presencial. Então, Bento e Mais vão ficar com a vovó. E a Maia vai retornar para a aula também. Agora está previsto para ela retornar para a aula. E fora isso, eu ainda estou de licença da escola que eu dou aula aqui em Brusque, a escola de Ivone Olinger Appel, aqui no Cedrinho. Eu sou professora de inglês, mas trabalho na coordenação atualmente. E aí eu estou de licença prêmio, né? Que é uma licença que os professores recebem depois que trabalham 5 anos, podem acumular ali alguns dias de licença. Então eu permaneço de licença até setembro, o que também vai dar mais tempo para ficar com o Bento, para ele ficar maiorzinho, né? É, e aí poder se acostumar mais, aí mais tempo com a avó, e ano que vem talvez, né, dependendo de como vai ficar a situação aí da pandemia e tudo mais, espero que até lá todo mundo esteja vacinado, né, daí ele pode retornar não, entrar para a escolinha, né, aí também Uhum. aliviando barra da avó, que a avó é a nossa auxiliar, nossa ajudante, né, a pessoa que nosso braço direito e esquerdo, como eu disse, mas também, né, para ela não ficar sobrecarregada, né, então, para ela poder só nos ajudar realmente nos momentos, né, de mais tensão, digamos assim, né, e não sobrecarregar a avó também, né. Mas Uhum. é basicamente isso. Vânia, e essa questão da pandemia, né, de ter o bebê nesse período, fora a preocupação que todo mundo já tinha com a saúde, assim, quais foram os teus maiores medos, né, principalmente a mãe protetora, assim, não sei se tu pirou geral em relação, assim, a esse negócio da saúde, de não chegar perto, de não contaminar, o que que tu fez com as crianças, assim, né, Sim, apesar de não a serem grupo de casa risco e tudo mais. Não, aqui em casa a gente foi geral, assim, não só com as crianças, mas com todo mundo, né? Com os pais, com a gente mesmo. Então a gente realmente fez o isolamento social, o distanciamento social, a gente saiu evitou sair, né? Então a gente se desconectou de todas as atividades que a gente fazia. Então eu saí da academia, eu saí, o Michael reduziu as aulas dele, eu trabalhei remoto o ano passado inteiro, né? Tanto na FURB quanto na escola. E a gente, assim, escala aqui para a gente ir para mercado, né? Então, a gente nunca mais foi em família para mercado, né? A gente não fez, né? A gente realmente fez o que, né, a Organização Mundial de Saúde sugere e Os tudo mais. protocolos. Uhum. Aqui fizemos isso até, né? O Michael tinha uma escala diferente lá na escola dele até dezembro, ali, quando a gente ganhou o Bento, depois ele começou a ir em horário integral mesmo. Esse ano, então, ele passou aí horário integral, mas sempre com máscara, sempre com álcool gel, sempre com todos os cuidados. E eu retornei para a FURB faz 3 semanas, né? E
por acaso, né, sem querer, na verdade, nessas últimas semanas, não tem nada a ver com o meu retorno para a FURB, na verdade, a gente acabou contraindo vírus por um descuido, né, bem pequeno mesmo, assim, né? Que a gente, é isso que a gente fala, assim, né? O vírus, ele não escolhe, né, quem que ele vai pegar, de que forma que, né, que ele vai chegar na sua casa, enfim, a gente pegou, né? E aí, nessas últimas 2 semanas, eu continuei trabalho remoto pela FURB, né? E agora a gente né, já tá bem, já tá todo mundo bem e tal. Mas a gente se cuidou esse ano inteiro, né? E acabamos pegando agora, né? E aí, então, a Maia estava indo para a linha também, mas a gente acredita que agora aqui, né, já que a gente se contaminou, acredito que agora ela deve, né, deve ir nas próximas semanas. É, né? Porque até a gente conversou com a pediatra dela, tudo, então, querendo ou não, a gente está, de certa forma, imunizado, né? Depois que a gente pega o vírus e tal. Então, eu acredito que a Maia vai retornar, até porque ela está precisando também retornar, né? Rever os amigos e tudo mais. Ela tem saudade da escola, dos amigos e tudo, tá muito tempo em casa, tem toda essa discussão das telas, né? Que ela também tá muito tempo nas telas, querendo ou não, né? Eu tenho aí o Bento para cuidar, a casa para cuidar, a aula, agora tem a aula da FURB, então acho que vai ser bom para ela voltar para a escola também, mas a gente continua com os cuidados 100%, assim, né? Máscara, álcool gel. A gente ainda não tá saindo, não tá indo para restaurante, não tá indo passear, não tá fazendo nada. A gente, né, tá nos super cuidados. E é isso que eu falei, a gente tá cuidando não só das crianças, mas dos adultos também, né? Então, né, do minha sogra, do meu sogro, do meu pai, né? Agora eles estão todos também vacinados. Em breve somos nós que vamos nos vacinar, né? Eu, como professora, também já posso me vacinar, tenho que esperar aí o prazo dos 15 dias do Covid. E mais 15 dias, aliás, né? Porque faz 15 dias mais ou menos que a gente pegou. E é isso, assim, né? A gente vai se adaptando, né? Tocando a vida, dentro Mas dos. assim, teve algum momento que te bateu muito medo, muita coisa em relação assim às crianças no meio da pandemia ou foi mais Como a gente tranquilo estava assim? isolado, assim, como a gente estava muito isolado, eu não tive essa preocupação assim de. Eu tento evitar, na verdade. A gente tenta evitar um pouco de ficar, tipo, sofrendo por De antecipação. pensar. Não vou ficar pensando, né? Então, assim, a gente está bem informado. O que eu sei é que crianças, mesmo quando pegam, a chance de ter complicações, ela é pequena, né? Mesmo assim, né, eu poderia ter dito, então já que a complicação é pequena, então eu vou colocar ela na aula logo, né? Eu pensei assim, não, eu estou em casa, eu estou de licença. Para que eu vou mandar ela para a escola para se arriscar à toa, né? Sendo que estou de licença e posso ficar com ela em casa. Então, se eu posso ficar com ela em casa, eu vou ficar com ela em casa, né? Não vou sofrer por antecipação, pensar o que vai acontecer, mas vou me proteger, né? Agora que eu estou retornando à FURB e a gente já teve o tal do Covid, então aí acho que tudo bem ela retornar, né? Porque daí eu não estou em casa, eu tenho que terceirizar o trabalho de ficar, né, com eles. Então, vou terceirizar para a escola que eu estou pagando, né? Não preciso sobrecarregar a avó com isso, mas o Bento é muito pequeno ainda, né? Então o Bento vai ficar com a avó. A gente tinha muita preocupação assim com os pais mesmos, né? Que era um grupo de risco, né? Pela idade, né? Com alguma comorbidade nesse sentido. Mas nossa preocupação e no fim deu tudo certo, graças a Deus, todo mundo bem, Acho que a pior parte já passou, né? graças a Deus. E aliás, queria saber assim, tu é do tipo da mãe programada, que faz tudo no horário, que tem aquela super escala, super organizada, ou tu é mais, como tu falasse ali, vida louca, vamos se jogar, vamos vivendo essa pandemia e vendo o que vai dar? Qual foi o estilo assim que tu adotasse? A gente tem algumas rotinas aqui em casa, mas não é nada muito fixo, assim, sabe? Então, assim, a gente tenta manter um tempo de tela para Maia, por exemplo, né? Tipo, não pode assistir muita TV.
mas às vezes tem dia que a gente sabe que não funciona, né? Tem dia que você precisa de um, né, distrair, né, ou, né, tá um pouco mais, né, exigente, né, demandando coisas da gente. Então, às vezes você, né, foge daquela rotina que você se programou. A hora de dormir, mesma coisa, né? Então a gente tem ali 8, 9 horas. Mas tem dia que a gente vai ver um filme, então a gente fica até mais tarde, né? Ou ela pede para ver mais uma coisinha na TV, ou fazer mais uma coisa. Então a gente não tem. Se eu disser assim, eu sou mais programada, organizada, cheia de rotinas ou menos? Menos, né? Eu não tenho assim uma super rotina, vou fazendo conforme vai dando. Então, se der para arrumar a casa hoje, beleza, se não deu, paciência, fica para amanhã, né? Porque é isso, né? Isso é vida real, assim, né? Essa coisa de ser super programado, super rotina, não sei, assim, não acho que não funciona muito assim na vida real, né? A gente até pode se planejar, tentar fazer, mas na vida real, a rotina ela né, te derruba, a vida te derruba junto com a tua rotina, né? Não É, tem horários fixos, né? não tem. Então, assim, eu tava de licença, então, assim, nada de super horários para super horários para tomar café, super horários para almoçar, não tinha mesmo, assim, sabe? Não, não sou dessas. Uhum. É tipo, vamos viver um dia por vez. Isso. Claro, né? A gente tem planos, se organiza, faz planos e tal, mas a gente até tinha planos pós-pandemia. Quando a pandemia acabar, nós vamos fazer tal coisa, né? Tipo, vamos passear no Beto Carreiro, vamos viajar para São Paulo, visitar minha família e tal. A gente tem esses planos, né? Você tem que ter planos, eu acho que você tem que ter uma organização, pensar no futuro. Mas, assim, essas coisas de detalhes diários, assim, como que eu vou fazer tal coisa, em qual horário, de qual jeito, não tem aqui em casa, assim, não. Temos, Não assim, rola né? muito. De maneira assim, virtual, digamos assim, né? O ideal seria dormir às 8 horas, o ideal seria almoçar ao meio-dia. Mas se não se fugir do ideal, tudo bem também, né? Tipo, a gente não fica dramático porque não deu certo a rotina naquele dia. Uhum. E quais são os planos pós-pandemia agora? São esses mesmo. A gente quer passear, viajar bastante, né? A Maia quer ir no Beto Carreiro, a gente quer visitar meus familiares em São Paulo. A gente está ansioso por esse momento. Ai, nem fala, né? Acho que vocês e todo mundo. E que conselhos, Vânia, tu dá para as mulheres que, como a gente comentou, acham que não vão dar conta, falasse aí da importância da rede, né? Mas das mulheres assim que tem meio que isso na cabeça assim, que é ou uma coisa ou outra, ou você cuida da casa e dos filhos, ou trabalha ou estuda. Acha que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não precisa ser tão vida louca quanto tu, assim, ou tão chegar num doutorado meio vida louca, mas, né, conciliar a rotina e ver que sim, é possível, né? Quais as tuas dicas nesse sentido? Eu acho que o mais importante é a pessoa se conhecer, né? Como a gente estava falando, né? O importante é a gente se conhecer, né? Saber o que que a gente realmente quer, onde que a gente quer chegar, qual é o meu objetivo de vida. Porque eu consegui, né, conciliar. A princípio eu não tinha, né, me imaginado mãe como estou sendo agora, né, lá na minha adolescência. Então as coisas mudaram, mas isso aconteceu comigo, né? Então eu achei que, né, seria bom conciliar, conseguir conciliar. Mas acho que cada um tem que também, né, verificar se é isso que você quer, né? Então, se você não quer ter filhos, né, não quer ser mãe, não quer casar, ou quer casar e não quer ter filhos, eu acho que cada um tem que refletir um pouquinho sobre seu objetivo, e se sentir bem na sua pele, que a gente diz, né? Sentir-se bem na sua pele. Então, assim, eu acho que um pouco da minha
dessa visão que eu tinha assim, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, vem um pouco do que eu ouvia na minha adolescência, na minha infância, quando minha mãe falava muito assim, eu larguei o meu emprego, né, minha profissão, minha mãe era formada em serviço social, então eu larguei a minha profissão para cuidar dos meus filhos. E até um determinado momento estava beleza, mas aí depois a gente foi para a faculdade, depois a gente virou adolescente, então teve a nossa vida, e aí parecia que aquilo criou, eles chamam de, como é que é? O ninho vazio, né? O ninho vazio, Uhum. né? Que mesmo a gente não tendo saído de casa, ela sentiu que o ninho estava vazio, né? E ela sentiu aquele vazio, né? Não tinha mais os filhos ali que ela precisava cuidar em tempo integral. E é esse vazio que eu fiquei pensando, essa realidade dela que eu fiquei pensando assim, não quero isso pra mim, né? Então, talvez eu quero conciliar as duas coisas, né? O trabalho com os filhos, com a família, porque eu não quero sentir aquilo que ela sentia naquele momento, né? Que eu percebia que ela sentia, que ela externalizava também, né? Então, eu estou me sentindo bem na minha pele. Agora, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, tem pessoas que acham que, sim, é melhor deixar o trabalho e se dedicar 100% integral aos filhos. Ok, se você é feliz assim, né? Seja, faça, né? Mas sinta-se bem na sua pele, né? Não faça isso porque alguém pediu para você fazer, né? Porque a sua mãe pediu para você fazer, ou porque o seu marido pediu para você fazer, ou porque a sociedade exigiu que você fizesse, né? Faça isso porque é uma decisão sua. Você escolheu isso para você, né? Eu não quero ter filhos, eu só quero trabalhar. Eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero ter filhos. Então, sente com a pessoa com que você se relaciona e converse com essa pessoa, exponha qual é o seu objetivo no longo prazo e também não crie expectativas no outro, né? Então, se o outro diz assim, não, mas eu quero ter filhos, então esse relacionamento não vai dar certo, né? Se um quer ter filhos e o outro não quer ter filhos e vocês vão empurrando com a barriga, isso não vai dar certo. Em algum momento isso vai dar errado, né? Uhum. Então, é, eu acho que o importante é se sentir bem na sua pele e você tomar as decisões que fazem sentido para você. Não adianta você, mas a família do fulano é assim, eu me inspiro no, né? Tal fulano deu O certo, assim, fulano consegue tudo, vou A tentar Vânia ser faz igual. tudo, a Vânia faz tudo. Não, gente, não, né? Não quero ser assim inspiração, né? Ou as pessoas tipo assim, tem que ser que nem tem que estudar, fazer doutorado, trabalhar a conta dos filhos. Não, gente, né? Eu tô na minha pele, então tem dias que tá tudo bem e tem dias que tá tudo bem difícil aqui também, né? Eu ia perguntar se tem dia que tu pensa, não, vou desistir de alguma coisa, ou Ah, sei lá, tô cansada. esses dias eu falei pro Mike, Mike, tô achando que essa ideia de fazer o doutorado ao mesmo tempo não deu certo. Eu acho que melhor a gente. Acho que eu vou ter que trancar, não vai dar certo. Aí a gente vai, né? Passa mais um dia, daí um dia dá certo, um dia não dá certo. Respira. Isso, e aí pensando, pode ser que em algum momento eu vou trancar o doutorado? Pode ser, né? Porque eu não posso abrir mão dos meus filhos, mas do doutorado eu posso abrir mão, né? Eu trabalho em dois empregos diferentes. Eu trabalho na escola e na FURB. Talvez em algum momento eu tenha que abrir mão de um dos meus empregos, né? Entende? Uhum. Tudo isso. E assim, é só você que sabe. Não tem mais ninguém que possa responder isso por E você. nada é definitivo, né, Vânia? Tipo assim, claro, só os filhos que também agora não voltam pra barriga. Mas, por exemplo, tenho dois empregos, beleza, mas amanhã tu pode acordar e decidir também ou não ter mais um, ou só agora ficar com os filhos, né? E, Tipo, nada impede da pessoa mudar de ideia também, né? e claro, e assim, os filhos não voltam para a barriga, mas os filhos crescem, né? Então vamos supor Sim. que eu vou largar o doutorado e vou só ficar com meu emprego, meus filhos, beleza. Mas daqui a 10, 15 anos, os meus filhos já vão estar crescidos. Não, 10 é pouco, né? 15 anos, vai, daqui a 15 anos a mais, vai ter quase 20. Aliás, vai ter Uhum. 20, né? Então Aí tá com. ela vai fazer a mala e mãe, tô indo. Então, com 20 anos ela vai dizer, mãe, né? Agora quem vai fazer o doutorado sou eu, brincadeira. Não, mas vai fazer a faculdade sou eu, vai estudar O fora sou eu. Michigan, agora eu vou pra Aí Michigan. eu vou pensar o quê? Tá, e agora eu vou fazer o meu doutorado. Então, se eu tiver que trancar, então tá bom. Então, agora eu vou fazer o meu doutorado, agora eu vou viajar para onde eu quero ir também, né? Então, as coisas, elas se movimentam. Uhum. Não dá para querer tudo para ontem, e se você quer tudo para ontem, sabe que vai ter um ônus também, né? Você não vai ter tempo para
mais nada, tipo, a minha vida, assim, não dá nem tempo da gente fazer uma conversa online, né, Carol? Só assim, Verdade. hoje que a gente conseguiu aí, ó. Aham. Ah, e Vânia, outra coisa que eu ia comentar, porque também acho que é muito da época e também da educação que as nossas mães, né, e pessoas das outras gerações tiveram, que era essa coisa, eu abri mão do meu emprego, ou, né, tinha essa visão para me dedicar aos filhos e depois acho que essa síndrome do ninho, querendo ou não, né, se for parar para pensar, é porque às vezes elas se colocaram de lado, né, porque tinha meio que essa coisa de que você tem um marido provedor, então a mulher fica em casa com os filhos. Só que aí lá na frente, né, acaba refletindo em algum momento, porque daí ela, tá, e agora eu paralisei, digamos, a minha vida, beleza, criou os filhos se encaminharam, mas e agora? Quem é ela? Mulher, porque é mãe, mas continua sendo uma mulher, né? E aí, às vezes, eu acho que para depois de tanto tempo retomar e pensar o que eu vou fazer agora, do que eu gosto, e ela se olhar, acaba sendo mais difícil, né, de seguir em frente, ou às vezes sofre mais porque, né, tava ali com os filhos acostumada e depois que os filhos saem, né, tipo, a minha mãe sempre falou, a gente cria os filhos para o mundo, né, então sabe que isso vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que hoje, assim, na nossa geração, as mulheres já tá começando a mudar um pouquinho, né, esse conceito, apesar de que às vezes veja, né, até pessoas com a nossa idade que ainda tem essa mentalidade de não, a hora que tiver filhos vai ser só casa. Só que aí eu sempre penso assim, às vezes lá na frente é que a pessoa talvez se dê conta de que não é necessário ser ou, né? Pode ser e, né? E conseguir conciliar as coisas para depois não sofrer tanto assim quando os filhos se encaminharem. Eu tenho amigas que optaram por ficar em casa com os filhos, mas elas fizeram essa opção consciente, né? Eu Uhum, acredito que hoje a gente tem essa visão, né? Eu tinha essa visão, tipo, da minha mãe, né? De, meu Deus, ela optou uhum. os filhos e depois perdeu a profissão dela, não conseguiu se reencaixar no mercado e, né? Então se frustrou, digamos assim. Mas Ainda eu mais acho, hoje que a gente está vendo também que o mercado, agora que está mudando esse conceito de aceitar mães, que daí já vem o preconceito. Até eu, por exemplo, né, na minha idade, assim, já tem gente que vê, não, daqui a pouco ela vai ter um filho, a gente começa a sentir o preconceito, assim, sabe, em relação ao trabalho. Então, realmente é mais difícil, e agora que está mudando essa visão de que não, mães são mais produtivas porque dão conta de várias coisas ao mesmo tempo. Mães conseguem resolver problemas mais rápidos, né? Agora que as pessoas estão abrindo mais a cabeça para isso. mas eu acho também que às vezes você ser mãe e poder ficar em casa com seus filhos também é um privilégio, né? Hoje eu tenho um pouco Com essa visão certeza. no sentido assim que uma mãe que não tem, como eu posso dizer assim, que não está estável financeiramente, né? Uma mãe que não está estável financeiramente, né? Ela não tem como ficar em casa com os filhos, né? Ela é Ela tem que trabalhar. obrigada a trabalhar, né? Então ela é obrigada a trabalhar, ela é obrigada a deixar o filho na creche, ela é obrigada a arranjar alguém para ficar com essa criança. Então, quantos casos que a gente sabe de, né, mães que ficam, tem que deixar às vezes os filhos em situações até vulneráveis, porque elas precisam ir trabalhar, né? Então, você ser mãe e ficar em casa, isso ser uma opção sua, é um privilégio também, né? Hoje eu tenho essa visão, né? Se eu pudesse também largar tudo e só ficar com os meus filhos, né? Eu estaria numa posição de privilégio. Claro que essa mãe, né, privilegiada, ela também, né, até que ponto ela é privilegiada, assim, eu, né, posso ficar só com meus filhos, mas é uma mãe privilegiada que provavelmente vai poder fazer um curso, né? Vai poder deixar o filho numa escola boa, porque ela é privilegiada financeiramente também, né? Então, é um assunto truncado, assim, sabe, Carol? Então, assim, eu conheço mães, né, que optaram por largar tudo para ficar com os filhos. E acredito, assim, que elas têm condições suficientes, talvez, de no futuro, diferente da minha mãe, talvez que né, não se atualizou mais tanto, assim, realmente ficou muito em função dos filhos, mas talvez elas tenham outras condições, talvez de montar um negócio, né, de viajar, de fazer outras coisas que talvez a minha mãe não teve oportunidade na época dela, né? Porque, como a gente disse, o mundo também está mudando, né?
talvez no mercado de trabalho, vá mais para frente, enxergar essas mães que abriram mão do seu trabalho inicialmente, de uma outra forma também, né? Porque o mercado também está mudando dessa forma. Eu vi agora que, inclusive, né, tem empresas já dando preferência para mães ou para profissionais com mais de 40, mais de 50, ou que saíram do mercado e querem voltar. Então, graças a Deus, o mundo está mudando também com essa pandemia. Porque se você for pensar, as mulheres de 40, 50 anos, se elas quiserem hoje retornar ao mercado de trabalho, elas já estão com os filhos criados, né? Então, elas já não têm mais essa questão. De Claro cuidar de bebê pequeno. claro que isso também é uma discussão dentro do feminismo, digamos assim, né? Tipo, que isso não deveria ser uma razão para você contratar, né, uma mãe, né? Principalmente mães que precisam trabalhar, né? Então a gente está falando, na verdade, a grande maioria das mães que trabalham hoje, elas não trabalham só porque elas querem ou porque elas são workaholics. Tipo assim, no meu caso, né? Eu gosto de trabalhar sim, mas eu também preciso trabalhar, né? Não tenho essa opção de ficar em casa com os meus filhos, né? Então é uma coisa meio truncada. Então. Difícil, a gente teria horas e horas conversando só sobre esse tema. Isso daria mais uma live, na verdade, né? Mas eu acho que é o que tu falasse, assim, cada um saber o que é bom para si e não se levar pela opinião alheia ou às vezes fazer escolhas, né, precipitadas ou radicais que lá na frente depois a pessoa pode sofrer mais ainda por, anulei a minha vida para tal coisa, né? E aí se arrepende, cobra dos filhos, né? Vira uma outra questão. Assim. Precisa refletir, né, sobre as suas escolhas, se ela tem as escolhas, né? Se ela tem a escolha de ficar em casa ou de não trabalhar. Mas como eu disse, muitas mães não têm essa escolha, elas precisam trabalhar, né? Sim, eu lembro que eu tinha uma vizinha, por exemplo, que tinha 4 filhos, né? E daí ainda, tipo, acho que depois separou, né? Aquelas relações bem conturbadas. Então era uma doméstica que, tipo assim, como tu falaste, não tinha opção, né? Então realmente trabalhava o dia todo para sustentar os 4 sozinha e ainda 2 empregos para sustentar, digamos, não muito bem, mas dar a condição, né, que ela podia, enquanto ele estava na escola, trabalhava. Então, é uma mulher que não vai ter opção de dizer, eu trabalhava porque queria, ou vou largar tudo para ficar com os meus filhos, né? Tem gente que, infelizmente, não tem escolha. Isso. Mas a gente está falando aqui, digamos, de quem pode ter esse privilégio, que a gente sabe que também não é todo mundo. Isso, exatamente. Vânia, meu Deus, né? Como tu falasse, a gente ficaria aqui mais um tempão, mais uma live aí falando de maternidade ainda. Isso tá parecendo as nossas conversas no ônibus da Univale. Gente, é verdade, eu ia dizer. No ônibus da Univale. Eu ia falar no começo da live, esqueci. Gente, a gente pegava o ônibus, né, para ir para Itajaí estudar. E aí era esse trajeto ida e volta todos os dias, quase todo dia a gente sentava junta e era muita reflexão sobre a vida. Tem história, Vânia, que eu lembro até hoje, assim, nossa, isso a gente falou uma vez na fila da faculdade. Sério. Aquele tempo não era papo de filho ainda, né? Mas a gente já cogitava muita coisa que hoje a gente vê ou aconteceu ou não aconteceu, enfim. Mas é muita história para contar. E eu queria saber, assim, depois dessa experiência louca, que com certeza no último ano tu nunca se imaginou no meio de uma pandemia, isso a gente não conversava no ônibus se um dia ia dar uma pandemia, muito menos que tu teria 2 filhos. O que é que tu sonha, assim, para o futuro deles, que, claro, também a gente sabe que tu é uma mãe que vai, né, deixar eles optarem suas escolhas, mas, né, não vai ser aquela coisa imposta, mas o que tu sonha, principalmente depois de viver toda essa loucura aí, e qual foi o maior aprendizado desse tempo junto com eles? Deixa antes de responder a tua pergunta, só de fazer um comentário. Esses dias eu e o Mike tava falando assim, meu Deus, né? Do pessoal da faculdade, acho que eu sou uma das poucas que tem 2 filhos, ou que tem filhos, né? Porque a grande maioria, tipo, ou tá solteiro, ou tá casado, mas não tem filho. Acho que é eu, a Irena, que tem 2 filhos, né? Tem a Cris, que é bebê, o Paulo. Teve agora. Mas assim, é bem pouca gente. O Paulo pai é bem engraçado, né? Porque é um que eu não via nesse papel, assim, é bem engraçado. Mas tá, mas assim, né? Coisas da faculdade. Dos filhos no futuro, né? Bom, isso
isso é uma coisa bem difícil, assim, de responder, né? Claro, a gente quer sempre o melhor para eles, a gente quer que eles sejam felizes, que eles sejam realizados, que eles estudem, que eles trabalhem, que eles sejam bem-sucedidos e tudo mais. Mas, né, como a gente tem que deixar eles também, né, tomarem as suas próprias decisões, então eu não sei o que que eles vão ser, né? Eu não crio expectativas com relação a isso, né? Mas assim, tem coisas que eu fico pensando assim, ah, eu queria que eles estudassem fora, né? Essa coisa, tipo assim, só que daí o meu sonho, né? Tipo, era o meu sonho estudar fora. Aí eu pensei assim, ah, eu queria que eles estudassem fora, né? Então, tipo, a gente Aham. acaba sonhando um pouco por eles, né? E assim, né, a gente quer que eles sejam pessoas boas, né? Isso é o básico, né? Que eles sejam pessoas boas, né? Idôneas, corretas. Meninos, às vezes a gente lê muito sobre ser mãe de menino, né? Como é difícil ser mãe de menino hoje em dia, né? Não paparicar demais esse menino, né? E ao mesmo tempo fazer com que ele seja respeitador, né? Com que ele não seja um rapaz, né? Que ele seja um rapaz com qual, tipo, igual o seu marido, digamos assim, né? Eu penso assim, né? Tipo, eu faço, Uhum. né? Que eu queria que o Bento fosse como o Michael, né? Que quando ele tiver uma esposa, Uhum. cuide dela, ajude a cuidar dos Aham. filhos, ajude a cuidar da casa. Mas aí como é que você faz essa criação, né? Na sociedade, assim, como é difícil também, né? A gente Uhum. vê isso e nesse sentido, assim, essas reflexões, assim, que eu faço mais, né? De não tanto, tipo assim, com o que eu quero que eles sejam, mas, né, se eu quero que eles sejam médico, dentista, jornalista, assim, Uhum. mas mais no sentido, assim, de personalidade, assim, né, de transformar num bom ser humano, aquela frase meio clichê, né, mas que é aquilo mesmo, né, não é deixar um mundo bom para os nossos filhos, mas também deixar filhos bons para o mundo, né, então seria isso, assim. E como isso é difícil também, né? Porque eles têm a sua própria personalidade, eles vão sofrer assim, a influência dos pais, dos avós e tudo, mas eles também sofrem a influência do mundo externo, né? E é claro, a gente vai ensinar tudo, o correto, mas a gente nunca sabe, né? O quanto esse externo, né? O quanto estereótipos do externo influenciam no que eles vão pensar, refletir sobre o futuro, né? A gente só deseja Uhum. coisas boas para eles e com o coração sempre fora do peito, né? Né? A gente fica com aquela assim, ai meu Deus, será que vai dar tudo? A Maia, por exemplo, vai segunda-feira pra escola, né? Eu já tô com o coraçãozinho assim na mão, Já né? tá sofrendo. Ai meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que ela vai se adaptar de novo à escola? Será como é que estão os amigos, né? Como é que vai ser essa recepção? Então a mãe já tá com o coração pra fora, assim, né? Então, numa coisa tão simples e boba, digamos assim, que é um retorno pra escola. Mas Uhum. imagina, tipo, quando ela vai pro mundo, né? A gente não tem controle, assim, sobre isso mesmo. Uhum. E até agora uma pergunta meio mãe professora, né? Tu que vive aí essas duas realidades, que tivesse que ajudar, no caso mais a Maia, né? Porque o outro ainda é bebê, com as aulas nesse período, mas tu também é professora e os professores tiveram uma sobrecarga mental, principalmente, né? Para dar conta aí bem complicada. Tu acha, como é que tu vê assim esse momento na educação, né? Também falando do futuro das outras crianças, não só dos teus filhos, assim. Isso te preocupa nesse sentido de, meu, perderam um ano de aprendizado praticamente, porque a gente sabe que muitos estavam ali para cumprir a agenda, né? Sim. Mas assim, que realmente afeta, né, o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos. Outros já falam que talvez a aula, como a gente conhecia no método antigo, nunca mais volte, comece a ser híbrido ou mais online, né? Como é que tu vê essa questão também da educação? Assim? Então a Maia, ano passado, ela tinha um pouquinho de aula online, então a gente não tinha tantas atividades assim em casa que a gente fez com ela, assim, a gente pegou leve, assim, né? Ah, uma mudança muito intensa, pandemia, não pode sair de casa, então a gente pegou bem leve com ela, assim, sabe? E aí esse ano, aí eu pensei assim, não, esse ano se ela não vai no início do ano para aula, eu não posso deixar muito solto. Então eu comprei apostila, fiz um monte de atividade com ela, comecei a alfabetizar,
Só que eu, como tu disse, eu professora, né? E ainda assim eu senti muita dificuldade de alfabetizar, principalmente porque, tipo, eu não trabalho com educação infantil, né? Eu trabalho com os adolescentes. Então eu nunca alfabetizei ninguém. Então eu também tive que aprender como alfabetizar para poder tentar alfabetizar ela. Então, assim, algumas coisinhas ela já aprendeu, ela já tá fazendo e tal. E isso né, tá sendo legal, assim. Só que ela tem um pouco de resistência, porque não é a professora, porque é a mãe, então tem tudo isso. Mas eu vejo de maneira geral, assim, na educação, que haverá, sim, uma defasagem muito grande, né? Tipo assim, eu tentei, né, diminuir essa defasagem, e ela nem tá ainda em época de alfabetização, eu meio que adiantei, né, para ela ter uma atividade para fazer em casa. Mas, assim, eu vejo, por exemplo, outras crianças, até do meu círculo familiar, que já deveriam estar alfabetizadas e ainda não estão, né? Justamente porque perderam, né? Perderam, entre aspas, né? O ano passado. Tinha aula online? Tinha, mas a gente sabe que para alfabetizar é muito difícil na aula online, né? Uhum. Ah, então deveria ter voltado à escola antes? A escola tem que voltar se tiver protocolos seguros, né? Para garantir que não haverá contaminação e mesmo assim, com os protocolos, é difícil, né? Controlar o tal do vírus. Principalmente as crianças, né? Então assim, é uma encruzilhada. Isso é uma encruzilhada, porque você precisa sim que as crianças vão para a escola, principalmente se você não tem um suporte em casa, né? Para reduzir essa defasagem, né, essa falta de conteúdos, mas ao mesmo tempo, né, você também não pode expor as crianças a uma situação arriscada, né, tipo nessa questão da pandemia. Então, assim, eu acho até que de maneira geral, assim, aqui em Brusque, assim, como a gente vê, as coisas estão funcionando, assim, na educação agora, né, nesse ano, assim. Então, houve retorno, redução de turmas, protocolos sanitários, né? Então, os alunos que têm alguma comorbidade, eles podem permanecer em trabalho remoto, né? Mas a gente sabe que também, pelo Brasil inteiro, assim, tem muitas situações complicadas de famílias que não têm suporte, né? Que não fazem esforço também da criança ir para a escola, que muitas vezes, né, vão ser colocadas no trabalho infantil. Então, assim, Que é uma muitas situação crianças nem tinham nem internet, né, para acompanhar a aula também. que é a aula. Então, haverá defasagem educacional, com certeza haverá, e com certeza a gente vai ficar cada vez mais atrás, né, na questão do desenvolvimento educacional, dos índices educacionais. Isso vai ser afetado com certeza, né? Uhum. E a Tati está falando aí sobre a questão da aceleração da vacina, isso seria com certeza a solução para a gente, né? Se a gente tivesse aí vacina para todos, né? A gente com certeza poderia ter retornado aí com mais, né, segurança para todo mundo. Então, Uhum. é uma situação difícil, assim, né? E assim, eu vejo assim até pelo meu círculo familiar, como eu falei, né? É, poxa, são pessoas, né, bem informadas, mas também que trabalham demais, que não tem tempo, às vezes, para dar atenção para aquela criança em casa, né? Do jeito que ela precisaria para ser alfabetizada, né? E as pessoas também E não a têm uma gente vê formação em também pedagogia que para fazer isso. A escola, a gente precisa ter em mente assim, ó, a escola ela é essencial, né? Tem algumas famílias que optam acaba pelo afetando a homeschooling, que é saúde, né, ensinar em também do casa. Tudo desenvolvimento bem, das né? crianças. Né? Se a pessoa tem essa predisposição para fazer isso, para ensinar, para se preparar para isso, ok. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade das famílias brasileiras, né? As famílias brasileiras estão lutando para sobreviver muitas vezes. E aí, Uhum. a escola é essencial, né? Ela é essencial para ensinar, ela é essencial para se alimentar, muitas vezes, né? Então, para a gente ter um retorno para a escola 100%, né? Santa Catarina a gente até está tendo, né? Quem quiser ir 100% para aula já está podendo ir. Mas pelo Brasil afora, a gente precisa realmente de bons protocolos, vacina, né, avançando pelo país. E
E a gente vê em outros países que é possível, né? A gente precisa lutar para que nosso país também seja. Uhum. Vou ler o comentário da Amirtes, eu acho, que também deixou. Vânia é um ser humano incrível, não só uma super mãe, mas uma super pessoa maravilhosa. Teus fãs aí, Vânia. Parabéns, Vânia, pela pessoa maravilhosa que você é. Bom, é isso aí, né? Muito obrigada por participar aqui, por ter aceito o convite, Tá compartilhado falhando ali um um pouquinho pouquinho, da tua Carol. Tô te rotina. perdendo aí um pouquinho. A tua imagem travou, mas espera aí, já deve estar voltando. Foi? Foi. Muito obrigada, né, por ter aceito o convite, participado da live. Vou deixar salvo aqui no IGTVI, no canal do YouTube, para quem não conseguiu acompanhar hoje, quiser rever aí os melhores momentos para compartilhar também com outras mães. E desejo ainda mais sucesso aí na tua carreira, tanto, né, na educação, como de estudante, em casa, enfim, em todas as áreas, e que cada vez Valeu, você Carol. seja Eu que mais agradeço. realizada. Eu que agradeço o convite, Carol. Obrigada pro pessoal que estava assistindo, que entrou para me ver falando aí da minha vida. E, enfim, né? A gente vai conversando aí na luta sempre, na maternidade, na escola, na vida. E sigam a Mas vida Carol real, né? também, ela posta muitas massas. Então tá, gente. Beijo, até mais. Beijo.